Pessoal, a gente vai estar hoje, então, dando sequência aos web seminar do IVPESP, né, que esse ano completa 11 anos. Então, a gente organizou uma série de seminários, né, tipo entrevista, de discussão, e hoje a gente tem realmente o prazer de ter com a gente o atual reitor do ITA, né, que é o professor Anderson, e ainda reforçando ainda com o atual vice-reitor, que é o professor Takashi, que também vai estar participando com a gente aí. Então, a gente tem aí as duas pessoas principais hoje que está tocando o ITA nesses próximos anos aí. Então, como eu tinha anunciado, hoje a ideia da discussão é falar um pouco todo esse problema que está surgindo com a questão da pandemia, tem a ver com esse problema da interrupção das aulas presenciais, devido à série de medidas que têm que ser tomadas, como a questão do distanciamento e tudo mais. E o ITA, então, hoje a gente vai abordar um pouco como que o ITA está tratando o assunto, né, da pandemia no que diz respeito ao ensino virtual, como é que essas coisas estão tocando e tudo mais. Em seguida, também, acho que quase todas as universidades, sem exceção, e o ITA não é exceção também, têm feito uma série de ações para tentar contribuir e ajudar a gente a passar por esse momento difícil. Então, o ITA também desenvolveu uma série de iniciativas ajudando aí, e a ideia, então, hoje é o professor Anderson e o professor Takashi também poder falar um pouco sobre o que está sendo feito exatamente para colaborar. Então, assim, de imediato, então, eu vou passar a palavra inicialmente aí, primeiro para o professor Anderson, só para ele se apresentar, né? E vamos ter depois também um tempinho para o professor Takashi. Mas, por enquanto, eu gostaria, então, do professor Anderson, né? Primeiro, agradecendo novamente o professor Anderson e o professor Takashi por estar aqui entre nós para poder fazer esses esclarecimentos, tá? Então, por favor, professor Anderson, pode iniciar aí a sua palestra. Ok, bom dia, doutor Hélio, amigo nosso, diretor do IVPESP, há 11 anos aí, um instituto que tem feito a diferença aqui no Brasil e particularmente no estado de São Paulo. Tem um grupo bastante respeitado de colaboradores, do qual eu faço parte também. Temos uma lista de discussão também movida por gente do mais alto gabarito, reitores, dirigências de fomento, secretários, né? O professor Takashi, nosso vice-reitor, faz parte também, é uma grande satisfação. Nós somos do ITA, uma organização da Força Aérea Brasileira. O ITA foi criado em 1950. Aliás, sexta-feira passada, acabamos de completar 70 anos de existência, uma cerimônia pequena, bem reduzida, com vários participantes de forma virtual, dentre eles até o nosso vice-presidente da República, General Mourão, que deu uma palavra muito interessante para a gente. O nosso idealizador foi o Marechal Casimiro Montenegro Filho, aliás, cuja foto está aqui atrás. Fiz questão de fazer a live com a imagem dele, que ele está supervisionando aí o nosso trabalho para ver se a gente está fazendo tudo certinho aqui na nossa escola. O ITA foi um modelo de sucesso em todo o país, que a partir dele gerou o Cluster Aeroespacial de São José dos Campos, que compõe, entre outras empresas, a Embraer, a Avibras, vários institutos de pesquisa aqui, além do ITA, institutos militares com foco aí no setor espacial, de defesa. Então é um grande modelo de sucesso e é a prova de que investimentos em educação, ciência e tecnologia são o pilar mais importante para a formação de uma nação próspera, desenvolvida e que traz retorno social para todos os seus habitantes. Eu estou aqui no meu segundo mandato como reitor, já trabalhei aqui como reitor de 2016 a 2019, por 3 anos. Era para ser 4, mas fui convocado para ir trabalhar em Brasília na transição entre o governo Temer e o governo Bolsonaro. Trabalhei ali na transição na área de educação, integrei o time da CAPES como presidente, fiquei lá pouco mais de 1 ano, fizemos um trabalho voltado para a busca da eficiência e principalmente trazer recursos públicos para o setor de educação brasileiro.
Então, a gente teve muita ação junto ao Congresso Nacional, ao Ministério da Economia, Casa Civil, Ministério da Educação, e conseguimos, graças a Deus, não apenas manter o orçamento do ano passado, mas aumentar, inclusive, em mais de 200 milhões acima do que a gente já tinha. Eu tive a chance também de participar agora do Conselho Superior da CAPES, semana passada, a convite do atual presidente, o Benedito, que também já foi até entrevistado aqui também pelo IVPESP. Eu fiquei feliz porque o MEC já está recompondo o orçamento desse ano também, e com boas notícias para a manutenção de todos os bolsistas no Brasil e no exterior. Aqui no ITA, eu tenho uma experiência de 22 anos. Eu vim da Unicamp, fiz graduação na Unicamp, engenharia civil, vim fazer mestrado e nunca mais saí do ITA. Vim aqui em 1998 fazer mestrado, concluí em 2000. Daqui o ITA me mandou para o Canadá, fiquei lá 3 anos, com bolsa da CAPES, inclusive, e da CAPES já voltei de novo para o ITA. Então, ou seja, foi uma passagem curta pelo Canadá, fiz doutorado em engenharia de transportes. Além de ter feito doutorado, tive 2 filhos também que nasceram no Canadá durante o doutorado. Hoje já estão grandes já, um já está na faculdade, inclusive. E agora, então, a gente está aqui trabalhando no ITA pela modernização, pela expansão, e quando eu falo modernização, inclui também explorar as ferramentas virtuais de ensino e para uso na pesquisa também, que é o assunto da nossa reunião aqui nesse momento. Ok, bom, eu vou passar também um pouquinho a palavra para o professor Takashi, para que ele também se apresente, então, para todos nós aqui, e logo em seguida eu volto a passar a palavra para o professor Anderson para começar a falar. Por favor, professor Takashi, por favor, se apresente também. Muito obrigado, então. Boa tarde a todos. Doutor Hélio, muito obrigado pelo convite. Professor Anderson, reitor do ITA. Eu fiz mestrado e doutorado aqui no ITA, sou engenheiro mecânico, estou aqui no ITA já há 10 anos como professor, recebi o convite para ser vice-reitor, e já trabalhei tanto na graduação como coordenação de curso, trabalhei na pós-graduação na parte de educação continuada, fizemos várias, atividades aí relacionadas ao evento, a pandemia global, que tem nos consumido assim um tempo imenso nos últimos meses, Não está sendo fácil para ninguém, mas estamos conseguindo vencer aí as dificuldades aí e dar continuidade ao andamento do ensino, pesquisa e extensão, que é a grande missão do ITA. Ok, obrigado, professor Takashi, pela sua apresentação. Então, a gente volta agora com o professor Anderson, para que ele, então, comece a falar um pouco sobre as iniciativas concretas que o ITA está fazendo nessa área do ensino virtual. Por favor, professor. Perfeito. Quando a gente fala que entrou no mundo virtual depois da pandemia, dá a impressão que foi num passe de mágica, assim, né? Aconteceu o isolamento, e aí, troca lá o ensino que era presencial para o ensino não presencial. Parece que é simples, é só, assim, vir um e-mail da reitoria, falou, a partir de hoje, agora, o ensino vai ser virtual. Não funciona assim. É muito complexo. São muitas ações. E outra, tem um trabalho feito já prévio, já há muitos anos já. Por isso que algumas escolas têm tido dificuldade em virtualizar as suas atividades, porque muitas delas não tiveram esse preparo que, felizmente, nós tivemos aqui no ITA. São várias frentes que têm que ser trabalhadas, que envolvem infraestrutura, envolvem a capacidade do aluno em receber esse ensino com qualidade em sua residência, ter os meios necessários para isso, envolve o ITA ter também gente formada e treinada para fazer esse trabalho. Caso contrário, a gente vai criar um ensino de baixa qualidade que não vai ser atrativo. Aí o aluno vai dormir na casa dele que não vai conseguir nem prestar atenção no ensino. Tem que ser bem trabalhado. Felizmente, o ITA já tinha outras ações de ensino virtual anteriormente. Tanto em nível de pós-graduação, quanto parcialmente na graduação. Então, a gente já tinha feito
uma certa lição de casa. Eu até vou recordar aqui alguns pontos para que a gente possa, então, refletir nesses assuntos. Então, primeira questão, a gente já tinha aderido já à plataforma Coursera, que é uma plataforma mundial, uma das mais famosas do mundo, que foi criada lá na Universidade de Stanford, o MIT faz parte também, grandes escolas americanas, aqui no Brasil outras escolas como a USP fazem parte também. Então nós aderimos isso em 2015. Então, ou seja, 5 anos atrás, nós nos filiamos à Coursera. E colocamos vários cursos de professores da computação, inicialmente, e que teve uma adesão muito grande. Cada curso que a gente colocava tinha adesão, às vezes, de 10 mil alunos. Né? A primeira turma nossa de engenharia de software teve alunos de 47 países. Curso 100% virtual. Evidentemente que esse curso não era um curso que gerava um diploma do ITA. É um curso livre, é um certificado da Coursera, mas já colocou os nossos professores na máquina já para poder ir treinando e aperfeiçoando o seu formato de ensino. Lembrar também que antes disso da Coursera, nós já tínhamos criado já a sala inteligente do ITA com o apoio da FINEP. É uma sala que tem software, preparação, e onde vários professores já vinham trabalhando com ferramentas virtuais para o ensino de ciências, inclusive em escolas públicas aqui da região, como, por exemplo, o Instituto Embraer e o colégio aqui, o Mariotto, aqui da região de São José dos Campos. Então, ou seja, vários professores já estavam trabalhando nesse assunto já. E também com o plano de modernização do ITA, que envolve a sua duplicação, nós recebemos um recurso da FINEP para estabelecer várias atividades de ensino virtual, por exemplo, sala de aula invertida. Então, nós temos alguns professores do ITA que já entraram nesse modelo. O que é a sala de aula invertida? Você coloca o material na internet, virtual, o aluno acessa antes da aula, né? Depois ele vem para a aula presencial para trabalhar os projetos, tirar dúvidas e fazer atividade presencial. Então, ou seja, nós tínhamos em todas as divisões do ITA professores capacitados, treinados e que hoje começaram a atuar como multiplicadores desse conhecimento virtual. Então, ou seja, a gente tem que agradecer também a nossa pró-reitoria de graduação, o professor Flávio Mendes é o nosso pró-reitor, ele fez um trabalho muito bom. Quando começou a quarentena, ele não entrou direto no ensino virtual. Ele esperou um mês para fazer o treinamento dos professores, ou seja, tinha vários professores, cada um com experiência em uma plataforma específica. Um tinha lá experiência no Coursera, outro conhecia o Google Classroom, outro conhecia o MS Teams. Cada um desses montou um curso de como dar aula virtual. Chamou os professores que não tinham experiência, né? E outro detalhe interessante também, Hélio, é uma coisa interessante. Nos últimos 3 anos, nós recebemos novos professores no ITA. Foram 80 novos professores por concurso público, a maioria deles professores jovens, com muita bagagem, assim, muita capacidade de inovação. Então, ou seja, esses professores já entraram a bordo já, seja agora ou anteriormente, nesses treinamentos para conseguir já ligar a plataforma. Felizmente, já de mais de um mês atrás, a gente já entrou no virtual, já estamos ministrando, nós temos 80% dos professores da graduação ministrando aulas virtuais. Agora, nem tudo pode ser virtualizado. Por isso que eu falei 80%. Porque algumas aulas vão ter que laboratório de química, laboratório de máquinas, todas essas questões que exigem presença física, isso a gente vai aguardar para quando acabar a pandemia, mas só de a gente adiantar 80% das aulas da graduação e mais 80% da pós-graduação, a gente tem a tranquilidade que, mesmo com a pandemia, a gente está conseguindo manter o nosso ritmo e com qualidade. Eu acho que isso que é o mais importante. Professor Takashi, o senhor quer complementar alguma coisa que o professor Anderson colocou? Eu lembro que assim que começou esse caso da pandemia aqui no Brasil, nós nos reunimos
aos domingos, né, Anderson, reuniões emergenciais para iniciar as ações aí que a gente gostaria de tomar no ITA. Por quê? Porque o ITA, ele é complexo, né? Os alunos da graduação, nós temos aí em torno de 600 alunos que moram, que residem aqui no campus do DCTA, né? Então, nós estamos preocupados com a saúde, né, desses alunos também, como que nós poderíamos estar aí fazendo uma mudança desses alunos aí, né, enviando os alunos para casa. Então, foi feito um esforço muito grande, tanto na plataforma digital, como foi mencionado pelo reitor, quanto também na parte da administração interna, né. Aqui na Pró-Reitoria de Graduação, nós temos a divisão de assuntos estudantis, que trabalhou em regime aí nós chamamos aqui de 24/7, né, 24 horas por dia, 7 dias por semana, para fazer esse monitoramento da saída dos alunos às suas residências, suas famílias, né, tá? E também, né, conseguimos aqui manter os alunos que possuem questões aí de vulnerabilidade social, né, vulnerabilidade financeira, que estão aqui conosco. Inclusive, trabalharam com a gente, né, nessas iniciativas aí em que nós demos apoio aí de combate ao Covid, né? Instauramos aqui no ITA uma comissão, né, de crise e combate ao coronavírus, onde participam pró-reitores e chefes da pós-graduação do ITA, da graduação e também da pró-reitoria de administração, para a gente conseguir administrar como que o caso da pandemia, né, vai surgindo aos poucos aqui internamente, e como, né, rastrear isso daí também. A gente sempre preza muito aí pelo comando e controle da situação. Não é uma situação simples, trivial, aí, como já dito pelo reitor, é uma situação complexa. Inúmeras ações tiveram que ser tomadas aqui, nossa TI está trabalhando a plena carga, né, mas estamos conseguindo manter aí as aulas da pós-graduação, que não parou em momento algum. As aulas da pós-graduação não teve uma semana em que as aulas foram congeladas, né? A ação foi super rápida. E da pós-graduação, que teve essa suspensão de 30 dias, no sentido do quê? De treinamento dos professores, né? Os alunos estão tendo aula nas plataformas online, nas plataformas digitais, né? E os alunos que tinham problema de rede, problema de não ter internet nas suas regiões, a Associação dos Ex-Alunos do ITA deram suporte, né, de levar laptop, entregar laptop e internet para esses alunos aí. E tudo tem funcionado dessa maneira aí, estamos trabalhando bem, não é simples, o monitoramento é diário, né, mas tem funcionado aí. Ô, Takashi, eu acho que é importante mencionar uma coisa, né? O ITA tem alunos em condição de vulnerabilidade social. Muita gente olha para o ITA e pensa que é uma escola de elite e que todos os alunos são de classe média alta. É um grande engano. A gente tem um grupo de vulnerabilidade, muitos deles não tinham laptops em casa. Usavam os computadores aqui do ITA presenciais. Então, ou seja, não dá para fazer um ensino à distância só com o celular em casa. Então, não dá para fazer uma aula ali e até dá, mas a qualidade é péssima. Então, os ex-alunos compraram vários laptops, mandaram entregar em casa, na casa desses alunos. E o ITA tem mais da metade dos alunos está no Nordeste. Então, mandamos para lá esses laptops. E outra coisa, muitos alunos do interior do Nordeste, onde ou não tem internet rápida, assim, facilidade na região deles, ou eles não tinham recursos necessários para contratar a internet. Então, os ex-alunos do ITA, através de um fundo de doação, eles compraram chips 4G de alta velocidade, ou compraram cartões de crédito virtuais, né, no banco, você faz essa aquisição, mandaram para esses alunos comprarem a internet lá na cidade deles, né, e tem funcionado bem. Por quê? Repito, colocar o ensino virtual não é apenas ficar dando aula na internet, tem que ter todo um preparo para poder fazer essa programação. Anderson, me fala o seguinte, quer dizer, na questão da plataforma que vocês estão fazendo essas aulas na graduação, esses 80% que você citou, qual foi a escolha que vocês fizeram para fazer essa intermediação? Então, e foi também uma grande jogada da Pró-Reitoria de Graduação, quero parabenizar, porque não houve uma rigidez nesse ponto.
Não houve uma decisão assim, olha, a reitoria quer essa plataforma, ou a pró-reitoria vai escolher. A pró-reitoria deu liberdade para cada curso escolher a sua plataforma. Então, ou seja, inclusive, deu o treinamento para as múltiplas plataformas existentes. Então, não houve assim uma pressão, diz, olha, todo mundo tem que migrar para essa plataforma. Então, tem, inclusive no site do ITA, né, quem quiser acessar, tem o tutorial dos treinamentos para cada uma dessas frentes, né? E, evidentemente, cada professor tem mais habilidade com uma ou com outra, né? Então, quem tinha o treinamento para o Google Classroom, dava ministrado, e quem queria usar, vai lá e tem o acesso. Quem queria usar o Zoom, usa o Zoom. Quer usar o MS Teams, quer usar Skype, não temos preconceito com nenhum. O importante é que o professor se sinta bem em usar aquela plataforma. E tenha o treinamento adequado para isso. Então, a gente não teve essa rigidez. Ou seja, então a gente não perdeu tempo em ficar decidindo esse assunto. Por quê? A gente sabe que no ambiente acadêmico, as decisões são lentas, né? Imagina uma grande universidade que ele decide qual a melhor plataforma. Então, ou seja, a gente deixou livre. Aí os professores conseguiram rapidamente aderir e se preparar para a atividade. E fala também como é que é feita porque praticamente vocês pararam 30 dias, em seguida deram sequência. A questão da avaliação dessas atividades que estão sendo feitas, qual é vamos dizer, a fórmula utilizada para poder avaliar se esse material que está sendo compartilhado com os alunos, se houve realmente uma absorção ou não? Como é que vocês estão fazendo isso? Eu vou falar um modelo de ensino que o ITA tem desde a sua criação, e, de novo, remete ao Marechal Casimiro Montenegro Filho, que foi o herói e nosso criador aqui da escola, e ele que montou esse modelo que funciona até hoje. E o modelo se chama disciplina consciente. Mesmo antes da Covid, muito tempo antes, desde a sua criação, o professor não supervisiona as provas dos alunos. No ITA não precisa isso. O professor, ele dá a prova na sala de aula e vira as costas, deixa o aluno sozinho fazendo a prova ali. Muitas vezes o professor dá a prova para fazer em casa. Dá o tempo e fala, olha, a prova vai durar 3 horas. Se o aluno quiser fazer de madrugada, quiser fazer de dia, não interessa. Tá ali. Ele mesmo põe o seu cronômetro e fecha o cronômetro. Inclusive ele avisa, ó, essa prova tem consulta, pode consultar tal livro. Ou essa prova não tem consulta, e esse modelo funciona, e com esse modelo a gente tem formado os brilhantes pensadores desse país, incluindo o Osiris Silva, o Brito, que foi reitor da Unicamp, diretor da FAPESP, o Carlos Pacheco, que é o presidente da FAPESP, o Marcos Pontes, que é o nosso ministro da Ciência e Tecnologia. Então, ou seja, se nós temos disciplina consciente, se tem respeito e confiança nos alunos, para fazer a prova em casa, antes da Covid, vamos ter também confiança no aluno para fazer a prova em casa, sem necessariamente uma fiscalização. Por quê? Porque ele já tem esse preparo e essa formação, a gente confia nisso. Então, ou seja, o ensino virtual não é problema para a gente. Se o aluno quiser fazer a prova em casa, sem supervisão, ele faz, marca o tempo e remete de volta para o professor, ele corrige a prova aqui, ponto final. Agora, isso também é duro para poder cobrar também se tiver identificado algum caso de plágio, alguma coisa. Alguns acidentes de percurso aconteceram na história do ITA. Ou seja, o aluno que não respeita a disciplina consciente, ele é avaliado pelos seus próprios pares, pelos alunos, a pró-reitoria de graduação fiscaliza a questão e pune o aluno que desrespeita, e nós somos duros com relação a isso. Mas a gente dá confiança para os alunos fazerem seus trabalhos através da disciplina consciente. Me fala uma coisa, como é que você vê essa metodologia que está sendo aplicada agora dentro da pandemia? Você vê que isso, após pandemia, muita coisa no ITA vai mudar depois disso ou não? Então, sabe que o ITA foi criado depois da guerra, né? Ou seja,
Depois da Segunda Guerra Mundial, o país começou a pensar o seguinte: nós vamos fazer aviões nacionais ou vamos receber os destroços de guerra lá dos outros países? Né? Porque sobrou muita coisa da guerra ali, quiseram enfiar a goela abaixo no país, e o Marechal Casimiro não quis fazer isso. Ele levou para a Força Aérea e falou: olha, vamos fazer uma empresa nacional aqui, né? E foi um surto de industrialização que foi feito depois da Segunda Guerra Mundial. E como nós estamos na guerra agora contra a Covid, eu acredito que depois dessa guerra a gente vai ter que também mudar um pouquinho, né? Questão de globalização, de industrialização, nacionalização, tudo isso vai mudar. E eu penso também que no ensino virtual a gente vai ter mudanças, né? Não quero dizer, não estou afirmando que o ITA vai oferecer cursos 100% à distância, longe disso, mesmo porque o ITA tem um modelo já, né? Os alunos residem no campus, etc., tem laboratórios, né? Não é esse o ponto. Mas eu acho que as escolas, o ITA e as demais escolas, precisam explorar melhor as ferramentas virtuais. Não podemos mais ser peça de museu. As melhores escolas do mundo exploram ferramentas virtuais, seja de forma parcial, na graduação, seja na pós-graduação, mini cursos. Vou dar exemplo. O ITA atende a Força Aérea Brasileira. A Força Aérea Brasileira tem gente espalhada pelo Brasil inteiro, inclusive em regiões inóspitas do nosso país. Como que a gente vai fornecer ensino para todos esses militares, trazer todo esse povo para dentro aqui de São José e colocar de volta? É inviável. Então, o ensino à distância pode e é necessário para esses pontos em questão. E dentro do ITA, a gente pode explorar, como eu disse, a sala de aula inteligente, e muito mais frentes, laboratórios virtuais, né? Então, ou seja, trazer a modernidade para dentro das nossas escolas. Então, eu acredito muito, né, nessa questão. Agora, além da questão do ensino virtual, os nossos professores começaram a criar uma série de tecnologias para combate ao Covid também, que eu acho que faz parte da nossa discussão também, né? Que é um outro ponto que vem depois da pandemia, né? Como que a gente vai oferecer a engenharia brasileira para dar suporte à medicina e à saúde brasileira? Isso vai ser um legado também dessa doença. Takashi, você quer complementar alguma coisa? Falar também, né, Anderson, você tocou na Força Aérea, nossos cursos de especialização em engenharia, nós temos cursos aqui no ITA, que são cursos que é uma demanda da Força Aérea, né? 2 deles que estão ocorrendo, pegaram toda essa transição do Covid, né? Inclusive, nós recebemos em alguns cursos, até oficiais de outros países, né? Curso de especialização em armamento aéreo, né? Curso de especialização em análise operacional. Ambos os cursos, né, estão rodando normalmente. O mestrado profissional que nós temos aqui juntamente com a Embraer não parou nem uma semana, né? Então todos os alunos acessam a plataforma digital e tem aula online com os professores, como se estivesse na sala de aula em tempo real, né? Temos curso de especialização em manufatura avançada, que ocorre em Belo Horizonte, é um curso presencial, né, juntamente com a FIENG, o Senai, e o curso também não parou, os alunos estão fazendo as disciplinas de sexta, às sextas e aos sábados, né, e o que o Anderson comentou, que eu acho muito importante, foi essa inserção na parte de pesquisa, que nós temos aqui no ITA, um laboratório de bioengenharia, né? E esse laboratório de bioengenharia, ele é coordenado pelo Major Brigadeiro Mattielli, que é PhD em medicina, né? Ele tem um grupo forte nessa área aí de bioengenharia, e a gente viu a importância, né, da atuação desse laboratório de bioengenharia, principalmente numa guerra biológica que nós estamos vivenciando, né? E a interdisciplinaridade, que o laboratório de bioengenharia, atualmente, tem tudo a ver com ciências da computação, na parte de visão computacional, big data, machine learning, identificação de doenças, parte de sensoriamento, e a parte de manufatura, né, de indústria 4.0 também. Então, nossa ideia aí no futuro, aí, estamos conversando internamente aí, né, tem um minor, né, Anderson, na parte de ciências da vida
né, e bioengenharia, que vai ser um marco muito importante para a Força Aérea Brasileira e para a sociedade. Ok. Bom, Anderson, vamos então voltar agora falando um pouco das ações específicas do ITA no que diz respeito à pandemia. O que o ITA realmente está dando de contribuição para o país e para a região aí de São José com relação a essa questão? Perfeito. Vou falar mais uma coisinha também. Muita coisa da área de bioengenharia que está saindo hoje aqui dos laboratórios veio também de ações prévias também que o ITA desenvolveu. Em 2013, nós tomamos uma decisão de incluir ciências da vida no currículo dos nossos alunos. Uma decisão tomada aqui numa comissão de planejamento estratégico que identificou que, isso em 2013, 7 anos atrás, nós já identificamos que as ameaças químicas, bacteriológicas e nucleares estavam aumentando no mundo e a gente precisava se preparar para isso. Então, 7 anos atrás, a gente colocou as matérias de ciências da vida já para os nossos alunos de graduação e na pós-graduação nós criamos uma área de pesquisa em defesa bacteriológica, defesa química, defesa nuclear e defesa radiológica, DQBRN. Então, ou seja, a gente já vinha pensando nesses assuntos já. Então, ou seja, não quer dizer que a gente já estava prevendo que ia ter a pandemia, mas que alguma coisa ia aparecer para a gente. Então, e em 2017, nós criamos o Laboratório de Bioengenharia. Então, a gente já sabia que a engenharia não podia ficar longe da medicina. E 10 anos atrás, nós contratamos um médico, um brigadeiro, o brigadeiro Matielli, para vir começar a tocar essas pesquisas. Tem 10 anos de trabalho que a gente vem fazendo. Por quê? A gente sabe que a medicina do futuro vai ser muito mais tecnológica. Não é mais aquela medicina da gripe espanhola. É medicina agora que vai depender da física, vai depender da engenharia avançada, tecnologia, telemedicina, inteligência artificial, e a gente já vinha trabalhando com essas coisas. E quando veio a pandemia, a gente coloca, então, o nosso conhecimento à disposição da sociedade. E por incrível que pareça, o ITA sendo uma escola pequena, mas a gente conseguiu desenvolver uma série de ferramentas, muitas delas já estão no mercado, já estão trabalhando. Né? Vale lembrar outra coisa interessante também. Grande parte das empresas que estão dando suporte ao Ministério da Saúde e aos estados é formada por ex-alunos do ITA. Por exemplo, a maior delas, a Magna Med, foi criada por 2 engenheiros do ITA, né, com recurso da FAPESP, inclusive, e mais um engenheiro da Poli também, que fez parte da USP, né, criada lá no CIETEC. Então, exemplo, outras 2 também são dessa mesma condição. Mas, o que a gente começou a trabalhar de imediato? Algumas ações não dependem de grandes tecnologias, é mais força de trabalho mesmo, criação de face shields, né, aquelas máscaras, até vou dar um exemplo aqui, coisa simples, mas criar uma máscara dessa em impressora 3D, impressora laser. Então, nós começamos a fabricar, distribuir para, por exemplo, a torre de controle do aeroporto de Guarulhos usa as nossas máscaras. Então, os controladores estão lá controlando o tráfego aéreo para garantir a segurança, mas usando máscara do ITA, né, feita aqui no nosso laboratório. O pessoal da prefeitura aqui de São José também, dos hospitais estão usando essas máscaras, soldados aqui da portaria. Então, coisa simples, mas que a gente colocou. Né? E eu comprei uma nova impressora laser agora para instalar, para poder aumentar a capacidade dessa questão. O laboratório de química fez álcool em gel, várias universidades estão fazendo isso, né? Não é difícil fazer álcool em gel, né? Usa o álcool etílico, até o etanol do posto de gasolina pode ser convertido em álcool em gel, na crise, né? Na necessidade, evidente com as especificações da OMS. Fizemos também o seguinte, nós temos a manufatura aditiva, que é fabricar aquelas peças ali, engenharia reversa. Então, o hospital aqui tinha uma UTI quebrado, o chefe me ligou, tendo um almoço com ele falou, olha, eu tenho um respirador quebrado aqui, a peça não acho no mercado, não encontro, não consigo importar, não vou conseguir entrar na Amazon, buscar até comprar isso daí. Eu, manda a peça para cá, entreguei até na mão do Takashi mecânico, né? Fomos lá no centro de manufatura,
Em 24 horas a peça foi projetada, reprojetada, fabricada, botou ali na UTI, 100%, mais uma UTI funcionando. O Hospital Ipiranga também de São Paulo, tem a UTI, Dr. Cláudio Frisson, entrou em contato com a gente, viu no Facebook a peça, falou, olha, eu tenho várias UTIs aqui precisando de peças, não consigo encontrar no mercado, colocamos no nosso laboratório, fabricou várias peças, estão lá testando, inclusive, né? E por aí vai. Então, ou seja, ações pequenas. Agora, algumas ações já mais intelectuais, né? Criamos um software que vai ser disponibilizado oportunamente para, por Bluetooth, controlar a pessoa que está com Covid ou não. Então, você se autodeclara, sou um aluno, eu me autodeclaro com Covid ou com sintomas, ou seja, por Bluetooth, eu sei o movimento dele, eu consigo prever as reações, saber o distanciamento necessário, né, para manter o mínimo distanciamento que as autoridades colocam. Criamos também, estamos criando ainda, o que eu vou falar agora, é um detector de coronavírus no ar, inclusive no laboratório de bioengenharia. É um equipamento que é colocado e ele capta, né, pelo ar, manda para o Hospital AC Camargo, nosso parceiro, e verifica se o ar está contaminado ou não, o que vai ser muito importante agora para o retorno. Então, ou seja, a gente tem uma série de iniciativas, ou seja, o professor colocando a engenharia à disposição da medicina, e temos que agradecer também, né, aos órgãos de fomento que têm colocado esse curso, a CAPES colocou várias chamadas, estamos aguardando resposta, o CNPq colocou chamadas, estamos aguardando resposta, a FINEP também, a FAPESP. Eu vi um esforço muito grande da comunidade de fomento no país para dar suporte a esses projetos. O Takashi, você quer complementar? Em resumo, o que nós fizemos foi abrir, uma conversa que nós tivemos aqui, né, foi abrir os nossos laboratórios, né, para a Força Aérea e para a sociedade. Os professores do ITA, os docentes do ITA, eles sempre trabalham aqui em função da necessidade interna, só que devido à questão da pandemia, eles perceberam que a gente tinha muito conhecimento, né, estrutura para dar esse apoio. Obviamente, a gente não é uma indústria, né, a gente não consegue atender um número muito grande, aí a gente não tem linha de produção, mas dentro do que estava dentro da nossa possibilidade de manufatura, de engenharia reversa, nós fizemos engenharia reversa aos sábados e domingos aqui no Centro de Competência de Manufatura, né, Anderson? Para poder entender as dimensões da peça, por que essa peça tem tanto de furo, né? Isso daí foi feito através das ferramentas que nós obtemos aí, né, de recursos aí de agências de fomento, em geral aí pesquisa junto com a empresa, né? Outra coisa bastante importante aí, nós estamos pensando até em pesquisa a longo prazo nessa área de bioengenharia, né? Nós temos aqui um laboratório de plasma muito bom, bastante moderno, né? Construído aí com projetos aí com a Petrobras também, e os professores estão estudando a possibilidade de aplicação, né, de nanotecnologia em máscaras de tecido, para poder fazer uma proteção maior aí para quem está usando e quem está do lado de fora também, de forma que ela se proteja, né, e que a máscara tenha maior durabilidade. Isso daí mudou bastante o pensamento dos professores, que nós chamamos aqui de tecnologias duais, né? Nós trabalhamos muito com tecnologias aqui voltadas à defesa. Mesmo esse exemplo que o reitor passou agora, da detecção de vírus aí no ar, né, através de determinado dispositivo, isso é uma coisa que nós já utilizamos na Força Aérea, né? Já existe essa tecnologia, agora estamos fazendo uma readaptação juntamente aqui com o Instituto de Estudos Avançados, o IAV, que faz parte aqui do campus do DCTA. Ok. Anderson, queria agora que você tocasse um pouquinho, uma das questões, o ITA certamente tem uma trajetória assim, de sucesso no Brasil, né? Vamos dizer assim, falar, meu filho, por exemplo, quando fez vestibular, ele fez vestibular no ITA também, né? Não conseguiu. Então, assim, é um sonho que eu acho que a maioria dos alunos, né, gostaria de poder participar, né,
como você citou vários exemplos de pessoas hoje que são fundamentais aí para o desenvolvimento do país. Me fala qual que é o segredo do ITA, quer dizer, o que o ITA realmente fez para que ele conseguisse esse tipo de, vamos supor, de reconhecimento que tem dentro da sociedade. Como é que você vê, qual é, vamos dizer assim, o segredo do ITA, do sucesso? Você sabe que em 2016, quando eu tomei posse na reitoria do ITA pela primeira vez, passou acho que um mês, eu fui lá no Hospital Albert Einstein assinar um acordo de cooperação com eles, né? E no almoço lá com o presidente do hospital, Cláudio Lotenberg, ele fez a mesma pergunta que você fez para mim. Qual o segredo do sucesso do ITA, né? E vindo aí do presidente do Einstein, né, eu fiquei assim, lisonjeado com a pergunta dele, e agora você traz a mesma pergunta, né? Você sabe que o ITA ele foi criado já pensado, né, com um propósito. O ITA, em 1945, no auditório do Ministério da Educação, lá no Rio de Janeiro, o diretor do Aeroastro do MIT veio dar uma palestra lá em 45 para as autoridades da educação brasileira. Detalhe, o ITA não foi criado no Ministério da Educação. O ITA, eu estou falando de uma palestra de 45, mas depois quem encampou foi a Força Aérea, não foi o Ministério da Educação. Tem uma crítica à época, mas só para mencionar. E ele falava, o Richard Smith, o diretor da Aeroastro do MIT, que foi o primeiro reitor, inclusive. Ele fez a profecia e virou reitor aqui e criou. A pedido do Casimiro. Ele falou em 45 lá, o Brasil precisa projetar as modernas aeronaves, os cargueiros que surgiu só agora, só 70 anos depois, e os motores. Motores a gente não faz ainda, pode ser que um dia a gente faça. Então ele foi criado com um propósito, ele foi criado fora do Ministério da Educação. Isso era importante, porque à época foi a forma que a gente conseguiu fazer para modernizar. Porque à época o Ministério da Educação, ele estava, assim, uma mentalidade mais retrógrada. Precisou a gente colocar fora do Ministério, dentro do Ministério da Aeronáutica, trouxe gente do exterior com uma mentalidade diferente, os professores todos eram estrangeiros. Por 20 anos tivemos reitores estrangeiros aqui no ITA, dos Estados Unidos, do MIT, e a maior parte deles da indústria. Olha que interessante. Os primeiros reitores do ITA, eles eram expoentes do setor tecnológico e industrial, de alta tecnologia nos Estados Unidos. Alguns deles trabalhando na Motorola, mais de 20 professores estrangeiros, não só dos Estados Unidos, mas muitos vindos da época da guerra na Europa, se exilaram nos Estados Unidos, ganharam a cidadania americana e depois vieram para o Brasil ser professores estrangeiros. O modelo de ensino baseado na disciplina consciente, foco no setor estratégico de alta tecnologia, ou seja, não é criar uma escola para o nosso bel prazer, é uma escola para dar resultado. E deu resultado, tanto que, passados 20 anos da criação do ITA, veio então a Embraer e se tornou a terceira maior empresa de aeronáutica do mundo. Então, ou seja, resumidamente, essa hélice tripla é o grande modelo do sucesso do ITA. Dois modelos. Um modelo de ensino baseado na excelência, na disciplina, e na área de tecnologia, um modelo de hélice tripla. O que é hélice tripla? É a união da academia, da indústria e do governo. Como funciona? Uma academia voltada para o interesse da sociedade, da indústria, e o governo fomentando através de ações estratégicas do Ministério da Aeronáutica e para dar o resultado. Então, não é um modelo que basta criar o ITA lá e aquilo aparece e dá certo. Não, tem uma ação estratégica que foi colocada, consistente. Não é uma ação ali política, colocada ali, bota lá um dinheiro e vamos ver. Não, 20 anos de investimento até sair a Embraer. Então, ou seja, quem hoje tem coragem de investir num projeto de 20 anos? Eu investi hoje para que daqui a 20 anos eu vou começar a ter resultado. Ou seja, o imediatismo não resolve, tem que ser ação
Isso é alguém que pensa 20, 30, 40, ou seja, voltando àquela palestra de 45, ele falava, ó, temos que projetar os cargueiros. Demorou 70 anos para essa profecia se cumprir. Por quê? Porque alguém pensava lá na frente. Não ia fabricar em 45. O KC-390, que é o maior cargueiro, foi fabricado agora, com uma ação calcada nesses desenvolvimentos prévios que eu mencionei. Eu recentemente li um livro e tem agora pensando no que você falou, quer dizer assim, a vida da gente, você tem sonho, sucesso e o caminho, né? Você pode, eventualmente, às vezes você começa com sonho, o sonho, eventualmente, gera um trabalho, e esse trabalho, de alguma forma, te faz você chegar num certo caminho, né? Mas eu vi que o ITA, ele, na verdade, ele começou primeiro tendo um caminho. Primeiro era como você falou, vamos fazer o avião, né? Então, uma vez que você tem o caminho, né, você pode, claro, o sonho de ser a escola que é o ITA hoje tem a ver exatamente de que isso foi a primeira iniciativa, ter um rumo, né? Em geral, a pessoa começa com um sonho, né? Aí trabalha para depois chegar, olha, agora esse é meu caminho. Então, essa eu acho que é uma coisa importante que você falou. E olha que interessante, Hélio, só para concluir, quem já foi no MIT, eu já fui 5 vezes, né? Quando entra no hall principal, você olha para cima e tem ali umas frases ali, desde o século XIX, né? E fala assim, né? Criado para o desenvolvimento da indústria, da agricultura, desenvolvimento do comércio, né? Então, ou seja, é uma escola que já foi criada também com o mesmo propósito. Não um político fala assim, uma escola naquele estado. Para quê? Não sei, cria lá para... Não, o ITA ele veio com um propósito. Então, ou seja, quando tem rumo, quando tem foco, você consegue dar o resultado. Agora, se não tem planejamento, não tem foco, não tem estratégia, você não consegue dar os resultados necessários. Ô, Takashi, você quer dar uma complementação aí? Sim. Bom, passado, então, um grande sonho aí era a indústria aeronáutica nacional, né? Uma empresa que projetasse, manufaturasse aeronaves, e hoje nós somos a terceira do mundo, né? Então, o DCTA, o ITA, fomentou a criação da terceira maior empresa aeronáutica do planeta, né? Que é a nossa Embraer. Hoje, nossa grande meta, né? A gente sempre é muito ousado, às vezes a gente nem sabe, né? O que vai trazer de bom a pesquisa que a gente está fazendo, 100%, né? Mas hoje a nossa grande missão é entrar no espaço, fortemente. Então, hoje nós temos o Centro Espacial do ITA, é um centro de primeiro mundo, né? Inclusive, convido aí o Dr. Hélio, os nossos amigos aí, os empresários a virem conhecer. É um laboratório de excelência, né? Nós já fizemos projetos, estamos fazendo projetos de grande relevância para a Força Aérea e para a sociedade, né? Então, o primeiro deles aí foi lançado pelo Falcon 9, pela SpaceX na Califórnia, anos atrás, foi o CubeSat Itasat, está funcionando até hoje. Ontem estivemos lá no SEI, né, juntamente com o reitor, o Major Brigadeiro Ricardo, que é o vice-diretor da CTA. O Itasat, o CubeSat ainda continua dando sinais de vida. Ontem estava passando na África, né, Anderson? Quando a gente estava lá à noite. Agora, em dezembro, nós vamos entregar o CubeSat, que nós fizemos juntamente com a NASA, que é o Sport, né, com uma tecnologia já bem mais avançada. Nós vamos entregar agora em dezembro. Isso é uma característica muito importante, viu, Hélio? O ITA, ele adquire, né, os financiamentos, seja do governo, seja da indústria privada, através dessa hélice tripla que o reitor comentou, e nós entregamos o produto, né? Você coloca, né, investe no ITA, com certeza você vai ter um produto aí, né, que eventualmente alguma empresa pode querer produzir. E nós conseguimos agora o Itasat 2, que é um projeto que vai se iniciar aí a partir do ano que vem, através do Ministério de Ciência e Tecnologia, né, Comunicações, Inovações e Comunicações, MCTIC, pedido da Defesa.
que é um voo de formação de CubeSats, 3 CubeSats, né, que é um projeto muito mais complexo. Teremos como parceiro Israel, na parte da propulsão elétrica. E o que é interessante no meio disso tudo, Hélio, é que com esses projetos, né, de fronteira da tecnologia, nós falamos de fronteira de tecnologia, quando a gente fala, né, de entrar no espaço, todos esses projetos possuem tecnologias, engenharia, que podem ser aplicadas em outras áreas. Esse é um lado muito interessante aí do ITA, e eu ouso dizer que daqui a alguns anos, provavelmente eu, o Anderson, já não estava aposentado, talvez, né, Anderson? Mas nós teremos uma empresa, né, na área espacial no Brasil, né, como uma das maiores, assim como a Embraer. Eu não me arriscaria a dizer que nós teremos aí, daqui a alguns anos, uma SpaceX aqui no Brasil, por conta dessas atividades aí na área do espaço que nós estamos hoje, né, atuando e batendo forte aí em pesquisa. Anderson, voltando com você, uma das coisas que hoje a maioria das universidades de ensino superior, que a gente também vem discutindo, é o entrave do serviço público, né? Quer dizer, o ITA está dentro também de uma estrutura pública e que, aparentemente, até o que eu sei, as regras, né, de compra, de licitação, elas devem mais ou menos seguir isso aí. Como isso, no caso do ITA, tem sido um problema ou não para você estar desenvolvendo as atividades que o ITA precisa desenvolver? Então, realmente, o serviço público tem muitas burocracias, o uso do recurso, ainda mais agora com o ajuste fiscal muito mais complexo. Então, ou seja, o recurso que entra no ITA vai para o Tesouro Nacional, então, ou seja, é um entrave muito grande, mas o que a gente tem feito é buscar mecanismos que, ou seja, bloqueiem essa burocracia. Então, um dos mecanismos é o uso de fundações de apoio. Então, no nosso caso, nós temos a Fundação Casimiro Montenegro Filho, que foi criada em 1990, então está completando 30 anos agora, onde quase todos os nossos projetos são administrados e apoiados com o suporte dessa fundação. Isso é prática nas universidades brasileiras. A COP trabalha muito com a Fundação Copetec, a UFMG trabalha com a Fundep, também trabalhamos com a Fundep, o INPE, aqui de São José, trabalha com a Funcat. Então, ou seja, sem fundação de apoio não sai nada. Por quê? Seria muito complexo. A fundação permite mais agilidade, flexibilidade, nós auditamos as fundações, né? Passamos também por mecanismos aí de contratação. Então, ou seja, a forma que a gente usa realmente é trabalhar por meio de fundações de apoio. Outro modelo interessante, não para universidades, mas para a área de parques tecnológicos, e o Parque de São José dos Campos usa esse modelo, são as organizações sociais. O Parque Tecnológico de São José dos Campos é uma OS, é uma organização social gerida pela Prefeitura de São José dos Campos, e do qual o ITA é parceiro, e nós temos um escritório nesse parque tecnológico. Então, ou seja, precisamos explorar os modelos de gestão mais aplicados à realidade com a qual a gente convive. E também, evidentemente, as fundações públicas também, né? A CAPES, a FAPESP, o CNPq e a FINEP são elementos importantes no processo, porque eles trabalham também com mais agilidade. E agora, aqui para o último que eu quero mencionar, é os fundos de endowment. Nós temos um apoio dos ex-alunos, uma associação que tem trabalhado também para receber doações de alunos e colocar o recurso através de uma associação, e a gente pretende dar um salto nos próximos anos e criar nosso próprio fundo de endowment. É um plano nosso, que está no nosso radar, e que a gente pretende explorar esses mecanismos, que, aliás, são parte daquele projeto que o MEC está colocando, que é o Futurice, do qual o ITA é partícipe. Aí, Takashi, quer complementar alguma coisa? Esse fundo de endowment aí, ele é extremamente importante para a gente. Em geral, nós temos aí as agências que dão apoio, né, para pós-graduação em pesquisa.
FINEP, FAPESP, e às vezes a gente sente uma carência, né, de investimento aí em projetos, melhorias, modernizações, né, de laboratórios que são utilizados para graduação. Então, nós temos aqui o ITAEX, né, que é uma associação de ex-alunos do ITA, diferente da ITA, né, que é bastante interessante, né, foi criado por ex-alunos do ITA, formados, os iteanos, né, formados aqui na graduação do ITA, e esses alunos, né, que em geral são alunos que estão em cargos importantes aí na indústria, no governo, né, e querem fazer doações pessoais para essa ITAEX. E existe aqui uma salinha da ITAEX que faz a gestão dessa doação, só que ele funciona da seguinte forma, de novo, né, seguindo o modelo da criação do ITA, os professores concorrem internamente, né, a projetos, né, de graduação, tipicamente de graduação, os professores juntamente com os alunos da graduação, vamos criar agora um tema de projeto aqui, a gente vai precisar de equipamento assim, um software assado, escreve um projeto, como a gente está acostumado a escrever um projeto, a gente envia para a agência, né, esse projeto internamente passa para o crivo da ITAEX, né, tem um comitê de avaliação, e o professor recebendo a aprovação, ele recebe essa verba para tocar esse projeto. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Né? São os ex-alunos dando apoio no mecanismo, né? Na engrenagem aqui da modernização e do ensino aí de graduação do ITA, né? Além desse endowment aí que o professor Anderson comentou. Bom, a gente previu 1 hora de duração nós já estamos com 1 hora, quase 58 minutos, então, para a gente limitar exatamente o tempo em 1 hora, queria, então, agora, passar a palavra tanto para o Anderson quanto para o Takashi, para, assim, dar as considerações finais. Queria, mais uma vez, agradecer ao professor Anderson, atual reitor do ITA, ao professor Takashi, que é o atual vice-reitor do ITA, por essa, vamos dizer, magnífica exposição, que eu acho que todo mundo que acabou tendo essa oportunidade, avisar que essa entrevista ela está sendo gravada, né? A gente vai editar ela ainda hoje, vamos disponibilizar ela também na sua íntegra. E você falou uma coisa interessante, Anderson, que se depois você puder passar o link, você disse que esses tutoriais dessas plataformas que o ITA desenvolveu, que deve estar no site. Isso aí acho que é uma informação interessante para compartilhar, porque, por exemplo, a plataforma que nós estamos usando hoje é o Zoom, né? Mas, como você falou, tem o da Microsoft, tem o do Google, tem, como você falou, Skype, hoje você tem várias, né? Então, se houver aí algum material disponível para as pessoas se inteirar, né, de algum tutorial de como usar, eu passo a palavra aí para você, para as suas considerações finais. Perfeito. A gente tem um material tutorial, sim, eu vou te passar, e aí passar também para os colegas, mas quem acessar o site do ITA, www.ita.br, e lá na área de ensino, pós-graduação, pró-reitoria de graduação, consegue acessar, mas eu vou mandar o detalhe certinho para colocar aqui o endereço para quem for assistir, né? Lembrar, então, da nossa missão, né? O ITA, a Organização da Força Aérea Brasileira, né? Uma organização que cuida de 22 milhões de quilômetros quadrados de espaço aéreo, né? E que colocou a área espacial como o futuro a ser galgado. Então, ou seja, colocar o Centro Espacial de Alcântara em funcionamento com um lançador de satélites nacional, com um satélite nacional, produzido nacionalmente, e que ele melhore e barateie a internet brasileira. Esse é o nosso foco. Ser 100% autônomo no espaço e fazer parte de um grupo seleto de países que domina a tecnologia espacial. E o ITA sendo o elemento formador de gente pensante e na área de tecnologia. Nessa abertura,
tem vários pró-reitores aí, chefe de divisões, né, alguns docentes e alunos estão assistindo também a esse canal que o professor Hélio abriu. Uma coisa que é muito importante, eu estava fazendo uma reflexão hoje, antes de vir para o ITA, né, nós tivemos o apoio incondicional do corpo discente e do corpo docente, né, das pró-reitorias, dos chefes de divisão, para atuar rapidamente durante essa pandemia. E nós temos um desafio muito grande esse ano, que é finalizar o ano letivo, né? E eu acredito que com todas as medidas que nós tomamos, com tudo isso que foi planejado para esses meses, para a gente manter esse fechamento do ano letivo, tivemos um apoio incondicional do Departamento de Ciência e Tecnologia Espacial, através do nosso comandante Major Brigadeiro Potiguara, e tudo isso daí beneficiou, né, e apoiou essa fomentação aí que nós estamos conseguindo fazer, essa gestão durante a época de pandemia. Então, acredito que tudo isso foi um grande aprendizado para todos nós, né? Então, agradeço a todo o corpo docente, discente e administrativo do ITA, que tem colaborado firmemente, fortemente conosco aqui na administração da escola. Então, agradecer o reitor também, né, que fez esse convite para eu participar desse canal aí. Um grande abraço aí para o Anderson. E Hélio, imagino que o Hélio não deve estar em vídeo, né? Mas a gente consegue finalizar a sessão aqui, né, Anderson? Isso. Deixa eu ver aqui, eu estou... Estou vendo se o Hélio manda alguma mensagem para ele, né? Mas não querendo dar uma aqui de apresentador, mas queria agradecer a audiência de todos aí nessa live. Ela vai ser editada, vai ser retirada aí essas eventuais falhas de comunicação, mas a mensagem que a gente quis passar foi essa mesmo, do ITA atuando na pandemia em duas frentes. Primeira, transformando os seus cursos para o modelo virtual, e a gente passou um pouquinho aí do como foi toda a preparação até chegar até nesse momento, e também colocar a nossa infraestrutura de pesquisa, o nosso pessoal, com foco em desenvolver várias tecnologias para combate à Covid, né? Eu já contabilizei mais de 10 ações aqui no ITA, né, que dão foco para isso. E a gente, então, fica satisfeito de apresentar isso para a sociedade através do IVPES, que é um instituto dirigido pelo Hélio, né, e que tem colocado aí em debate a educação, a ciência e tecnologia. Então, finalizando aqui da minha parte, o professor Anderson, reitor do ITA, e o professor Takashi, vice-reitor, a gente agradece a presença de todos e dá como encerrada essa live. Obrigado. Obrigado, boa noite.